Olá pessoal, essa é a nossa aula de processo de fabricação, aula de número 3. Nós vamos continuar falando de metalurgia do pó, de sinterização. Bom, nessa aula, a literatura que nós estamos adotando, ela é referente ao livro Introdução ao Processo de Fabricação, do Michael P. Groover. Okay? Quem quiser acessar a literatura para estudar de uma maneira mais eficiente, tá? Então pode estar lendo esse livro, ok? Então, nós vamos começar falando, dentro da metalurgia do pó, de sinterização. Bom, em referência às outras aulas que a gente já gravou, quando o material, que é um pó metálico, tá? Ele é compactado e ele vira praticamente uma peça compactada, tá? Então, depois de prensado esse material, a gente chama ele de compactado verde, ok? Esse compactado verde, tá, que seria uma peça compactada com o pó metálico, ele não tem uma certa resistência mecânica e nem a dureza necessária para que ele possa ser utilizado futuramente como uma peça dentro de uma máquina completa. Então, como um compactado verde não tem a resistência necessária, se ele sofrer algumas tensões de nível inferiores, tá? Mais baixas, não tensões, por exemplo, que vai se utilizar numa prensa, né? Esse sólido pode fraturar, ok? Então, você precisa cuidar desse compactado verde e fazer algumas mudanças na estrutura para que ele não sofra fraturas, ok? Então, uma dessas mudanças, dessas condições que são colocadas à peça ou compactado verde, é a sinterização. Então, a sinterização, ela nada mais é do que uma operação que nós podemos chamar de um tratamento térmico, ok? Então, nada mais é do que um tratamento térmico. Ela vai ser realizada, então, no compactado verde, ok? Após sair da prensagem. E essa sinterização ela vai ser utilizada com a função de unir as partículas metálicas que fazem parte do compactado verde. Ok? Então, após o tratamento térmico, o que é que vai acontecer com a peça? A fratura que poderia acontecer devido a baixas tensões, né, na peça, ela vai ser eliminada, porque com a sinterização ou o tratamento térmico, você vai conseguir aumentar a resistência do material e a dureza do material. Aqui nós temos uma figurinha que mostra, então a gente tem uma série de partículas aí separadas, né? O nosso pó metálico ainda não foi conformado, não foi prensado. Então, após a conformação, o produto ele fica compactado, que é o compactado verde, mas ele não tem a dureza necessária e ainda pode fraturar. Para que isso não ocorra de forma alguma, né, desejada, nós fazemos o tratamento térmico na peça, que é a sinterização. E aí o produto, vão ocorrer modificações na estrutura do material para que ele fique com a resistência e com a dureza necessárias para não mais fraturar a peça final. Ok? Bom, e aí nós podemos pensar, né, como que será que a sinterização acontece num processo único ou ela tem alguns estágios, certo? Ela tem alguns estágios. Bom, a sinterização ela vai acontecer em alguns estágios. Nós conseguimos dividir esses estágios em 3 partes,
Ok? Então, a primeira parte seria a formação de pescoços. Por que pescoços? Nessa figurinha que a gente vê aqui do lado, tá? Que é dessa literatura, Tecnologia Mecânica, do curso de graduação da UFRJ. Nós vimos aqui os grãos, tá? Que são essas circunferências, né? E cada grão corresponde a uma parte minúscula aí do material. Então, quando um grão encosta no outro, ele vai ter um contatozinho aqui, tá? Esse contato, com o tempo, ele vai se desenvolvendo e vai formar essa estruturazinha que a gente chama de pescoço. Então, é um contato maior, por exemplo, entre os grãos do material. Então, aqui eu tenho um grão, aqui eu tenho outro grão. Quando esses grãos vão crescendo, vão formando esses pescoços. Tá? Por isso que a gente chama um dos estágios da sinterização como formação dos pescoços. Isso leva um certo tempo para ocorrer. Você percebe aqui que a forma das partículas, apesar de você ter a formação do contorno, do pescoço aqui, né? A forma da partícula ainda fica a mesma, né? Fica preservada. Então, isso é uma característica da formação do pescoço. Depois nós temos o fechamento de canais e de poros, que seria essa terceira figurinha. Então, se você tinha canais aqui entre os particulados, né, agora você não vai ter mais, eles já são fechados. Então você vai ver aqui, ó, um poro sendo formado, tá, mas o canal já não existe mais. E por último, os poros isolados. Então você vai ver poros desse tipo aqui, mas bem pequenos, dentro da estrutura. Então se eu olhar essa estrutura, eu tenho um poro aqui, um poro aqui. Por isso que a matéria formada aí pelo compactado, né, depois de ser sinterizada, ela fica porosa, conforme a gente pode ver aqui nesse desenho, né? Então ela fica toda porosa. Então esses são os 3 estágios da sinterização, tá? Formação de pescoço, fechamento de canais de poros e 3 poros isolados. Bom, em que temperatura pode ocorrer a sinterização? Aqui, baseado nessa referência que a gente utilizou do livro de Introdução ao Processo de Fabricação, a gente temos um exemplo aqui de temperatura de sinterização. Ela pode estar entre 1120 graus e 1135 graus Celsius. Nessa faixa de temperatura, você tem a duração aí de 10 a 30 minutos do processo de sinterização. Se a gente quiser comparar, né, para ter uma ideia de temperatura com outros tipos de materiais, então, para materiais cerâmicos, por exemplo, que são feitos à base de argila, né, a gente tem temperaturas de sinterização que viajam aí de 850 graus Celsius até 1450 graus Celsius. Então, isso aqui seria para material cerâmico, né? Só a título de comparação, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, temperatura de fusão dos principais materiais no estado puro, então vamos pegar aqui o ferro, que é o mais utilizado aí. A temperatura de fusão dele é 1538. A temperatura de sinterização de material metálico, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó, é 1135. Então você compara os valores, tá? Para ver que não está tão distante da temperatura de fusão aqui do ferro. Portanto, a temperatura ideal de sinterização pode ser da ordem de 2/3 a 3/4 da temperatura de fusão da liga que você está utilizando no seu projeto. E qual deve ser a temperatura na sinterização? Então, a sinterização em temperatura mais alta, ela fica entre 1200 e 1300 graus Celsius e requer, como a gente vai ver lá na frente, tá, alguns tipos de fornos diferenciados, que tenha uma tecnologia diferenciada. Bom, nessa figura a gente está visualizando mudanças que ocorrem durante a sinterização dos pós-metálicos. Então, aqui na primeira figura, no item 1, como essa figura ela faz um desenho demonstrativo
de sinterização na escala microscópica. Então aqui a gente vai ver uma figura, tá, que parece uma análise microscópica. Okay? Então, aqui no início da sinterização a gente vai ver então a formação de pontos de contato entre os grãos. Então eu tenho aqui o grão número 1, aqui o grão número 2. Cada grão é um conjunto de moléculas interligadas que pertencem ao material que a gente está utilizando. Então, entre o grão 1 e o 2, você já vai ver um ponto de contato. Só que existem diversos grãos, então cada grão aí vai gerar um ponto de contato entre si. Tá? Então, essa primeira fase é uma fase que a gente nomeou aqui, né? É o início da formação do pescoço. Ainda só tem um ponto de contato, tá? Mas essas duas aqui, ó, seria o estágio número 1, né? Porque aqui ele já começa a esticar um pouco o contato e formar o pescoço. Então essa região de 1 e 2 seria o estágio número 1, que é a formação de pescoço, como a gente viu nos estágios lá iniciais, né? No primeiro slide. Depois, os canais e os poros começam a ser reduzidos, né? Conforme a gente está vendo aqui, ó. Então você tem a formação de eliminação de canais e também redução do tamanho dos poros, tá? Que seria o estágio número 2, que é o fechamento de canais e de poros. Beleza? E por último, pessoal, o contorno do grão é praticamente produzido, e aí você só tem a formação de poros no final, que é a fase do estágio 3, que são a formação de poros isolados. Ok? Bom, essa questão de você modificar o ponto de contato e surgir pescoços e depois formar contornos de grão dentro do material, ela é feita através de transporte de massa dentro do próprio material. Beleza? Muitos dos transportes de massa que acontecem aí na física, tá, de materiais, é devido à difusão de massa. Tá? Isso aqui é um estudo que você pode fazer dentro. Quem se interessar pela área da difusão de massa, você consegue estudar isso daqui dentro de uma área que chama fenômenos de transporte. Fenômenos de transporte. Beleza? É uma área que você tem 3 disciplinas que você estuda, que uma delas é o fluido, a outra é temperatura, tá? Transporte de temperatura. Deixa eu ver se eu me lembro a outra parte. Bom, a terceira é transporte de massa. Então, você estuda dentro do fenômeno de transporte de fluidos, de massa, e a parte de temperatura, condição de calor, essas coisas, tá? Bom, então o principal mecanismo aí para a formação dos estágios dentro da sinterização é a difusão de massa. Então aqui a gente vê os estágios de compactação dos polos metálicos que estão nessa fase inicial, eles vão sendo compactados até chegar no compactado verde, que é essa parte aqui. Compactado verde, que é o item 4, ele vai estar nessa situação última aqui, que você tem a formação do material, ele já isola os poros aqui, então você tem poros isolados, tá? E a fase 1 corresponderia a essa fase aqui de pontos de contato. A fase 2 e 3, ela estaria envolvendo esse estágio e esse estágio aqui, tá? Se a gente fosse colocar em ordens aí. Bom, as aplicações da metalurgia do pó, elas vão envolver geralmente fabricação de peças que possuem grandes produções de peças em si, que vão gerar grandes produções de máquinas, etc. Tá? Então, para fazer a sinterização, você vai precisar de alguns tipos de fornos diferenciados. Então, esses fornos, a maioria desses fornos de sinterização, eles são projetados
com um fluxo que é mecanizado. Tá? Nós vamos ver algumas figuras que vocês vão perceber que realmente o forno onde é feita a sinterização ele é totalmente mecanizado. E ele é contínuo, ele sai de um estágio, passa para outro, e você não tem uma interrupção, então ele é uma continuidade. Já o tratamento térmico, dentro dos fornos, eles são feitos em 3 etapas, vocês vão ver observando as figuras, né? Que são 3 câmeras pertencentes aos fornos contínuos. Então a gente tem aqui as 3 etapas que vão estar embutidas dentro da sinterização. Então a primeira é pré-aquecimento, a segunda é a sinterização, que dá um nome ao processo, e o terceiro é o resfriamento. Então o pré-aquecimento, a gente viu na aula número 2, que a gente adiciona lubrificante e alguns agentes aí que são ligantes para juntar os pós metálicos. Quando você faz o pré-aquecimento, esses itens, lubrificante, agente, ligante, eles são evaporados. Ok? Então aqui a gente vê em corte um forno de sinterização. Esse forno ele tem uma esteira, conforme vocês estão vendo aqui, ó, tem a esteira. Essa esteira ela gira e vai carregar uma peça, por exemplo, se eu tivesse uma pecinha aqui, ó, tá, ela vai entrar em 3 partes do forno. Então isso aqui seria o forno. A primeira parte é o pré-aquecimento, então aqui vão ser evaporados os ligantes, os lubrificantes, tá? Depois a peça passa para a sinterização em si. A parte do pré-aquecimento, você vê aqui um grafo de temperatura, que a temperatura dele é bem menor que a temperatura de sinterização do forno aqui, ó. Ela começa baixa. Então a peça inicialmente tinha uma temperatura, ela vai aumentando e ela chega no máximo, que é a temperatura daquela parte do forno para o aquecimento. Depois ela dá um salto quando ela chega aqui na sinterização, ela salta bastante, então ela aquece bastante, ó. E quando chega no final da sinterização, dessa parte maior do forno, ela é resfriada, então ela começa a perder temperatura e vai resfriando. Essa aqui é uma vista do forno nas 3 etapas, né? Então essa primeira aqui corresponderia a essa, o pré-aquecimento, a do meio seria a sinterização e a terceira o resfriamento. As 3 etapas. Vocês estão vendo que é um forno contínuo, como disse ali no texto, né? Aqui são alguns exemplos de estufas e forno de sinterização, tá? Na real aí. Então temos esse um e esse outro aqui. Se vocês quiserem procurar literatura, é só digitar o que está aqui embaixo, vocês vão achar a fonte aí na internet. Aí os 3 tipos de fornos para sinterização, a gente tem a gás, a resistência e a indução. A gás, a temperatura fica em torno de 1.200 graus, a resistência, a temperatura é maior, e para a indução, a temperatura fica em torno de 2.000. E, como a gente viu aqui, em geral os fornos são como esse, contínuos, né, sem interrupção. Aqui nós temos algumas temperaturas, né, e os tempos usuais aí para sinterização das peças formadas por metalurgia do pó, né? Então vamos pegar aqui o exemplo do bronze. Se você vai fazer uma peça de bronze, a temperatura de sinterização fica em torno de 820 graus e o tempo para sinterização é de 15 minutos. Se você pegar o ferro, por exemplo, a temperatura sobe e o tempo para ele sinterizar é de 30 minutos. Beleza? Então, alguns exemplos aí. Bom, como é que é controlada a atmosfera do forno, né? Ela tem que ser totalmente controlada. Por quê? Primeiro, porque você está lidando com pó metálico, então pó metálico é muito... pode acontecer com ele ferrugem, né? Processo de ferrugem, que vem da oxidação. Então, você tem que ter um forno que lute contra a oxidação, ou proteja contra a oxidação. Então, atmosferas de fornos de sinterização, eles
possuem, por exemplo, gases inertes, tá? A base de nitrogênio, amônia, hidrogênio, gás natural. E às vezes vácuo você utiliza para certos metais como aço inoxidável e tungstênio. Em relação à parte 1 aqui, tá? Dos efeitos da atmosfera controlada, proteção contra a oxidação, né? Então vamos falar um pouquinho aqui. A oxidação, pessoal, ela é o que ocasiona a ferrugem, beleza? Gera corrosão. Então ela degrada o metal. Então você não quer que ela aconteça, beleza? Superfícies, por exemplo, sem pintura, tá? Ou tem algum tipo de impacto, risco, etc., se exposto ao ar, principalmente próximo à maresia do mar, né? Você vê que isso acontece muito. Então você tem que ter uma atmosfera dentro do forno que proteja contra a oxidação. O segundo item aqui que deve ter dentro da atmosfera controlada é uma atmosfera redutora, que remova os óxidos existentes aí, que vão gerar a própria oxidação. Então, por exemplo, você tem lá um metal, uma peça que vai ser feita de metalurgia do pó, e ela tem ferro. O ferro, ele, como tem nessa equaçãozinha mostra aqui, pessoal, ele tem uma capacidade de redução que é dada pelo seguinte, tá? Você tem o ferro em íons, ele recebe íons aqui e ele vai ficar como um ferro metálico. Aqui ele está em forma de íons, então ele já sofreu, por exemplo, corrosão aqui. Aí ele ganha os íons, recebe os íons aqui e vai formar um ferro metálico. Então aqui ele não teria mais problemas de oxidação. Para você conseguir gerar esse tipo de situação, você tem que gerar um potencial de redução com essa energia aqui de menos 0,44 volts. Isso é você gerar uma atmosfera redutora para remover os óxidos existentes, né? Tirar a corrosão na superfície do metal. Então, para você gerar esse tipo de atmosfera, você vai aplicar um tratamento químico que aquele metal que tem a corrosão, né, que no caso o ferro mais 2 aqui, você injeta íons, né, naquele metal e ele volta a ser um material metálico puro, sem corrosão. Então você faz esse tipo de tratamento químico, beleza? Injetando aí um agente redutor para produzir um metal, no caso aqui o ferro puro, né, sem a corrosão. Só para lembrar, né, redução, pessoal, é quando o elemento, no caso aqui a gente deu o exemplo do ferro, né, ele ganha elétrons e o número de oxidação vai de mais 2, por exemplo, para 0. Então ele sofreu redução. Um terceiro item que a gente tem que ver dentro do forno, ele tem que ter uma atmosfera para cementação. Então, não sei se vocês lembram, a cementação é um tratamento termoquímico que você introduz carbono na superfície do material por um mecanismo de difusão, tá? No caso aí, difusão atômica. Então isso aqui é uma proteção que você dá no próprio material. Então isso tem como você fazer uma atmosfera própria para receber esse tipo de tratamento no forno e ele consegue dar essa proteção à superfície do material. E por último, você tem que auxiliar a remoção de lubrificante e ligante, né, que é uma das funções ali do forno. Beleza? Então esse é o último item da atmosfera do forno. Então são 4 itens importantes que você tem que ter numa atmosfera de um forno de sinterização. Beleza, pessoal? Então esse é o nosso livro-texto que a gente utilizou para fazer essa aula. Aí, se vocês precisarem consultar, vocês podem consultar na biblioteca digital da FATEC. Ok? Então, bons estudos, até a próxima.